Arrepia, Alguém está peão. chegando hoje? Desculpa que eu me empolguei aqui. Todos já participaram? Alguém a ser apresentado? Sara, você já participou, né? Então, Acho que todos estão, é, né? Eu já participei já. perfeito. E na roda de conversa, se alguém quiser Oi, comentar boa de novo. tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Isabela. Isabela. Arrepia, Xará. A avenida é sua. Arrepia, peão. Vamos lá. E segura, Pia! Segura, peão. Vamos lá, então. Então, estamos na reunião 19, né, Fernando? É. Uhum. Dia 4 de setembro de 2024, do Voluntariado Transformador, sobre a inteligência artificial aplicada na educação. Então, futuro já. Inteligência artificial na educação. Inteligência artificial é IA, mas muitas vezes é conhecida como AI também, que é a sigla em inglês, Artificial Intelligence. Nossa pauta. Eu vou tentar ir rápido para deixar bastante tempo para a roda de conversa, que eu vi lá que tem um monte de dúvida, né? Então, lá nas pizzas. A gente fala um pouquinho do histórico da IA, depois do histórico da IA na Link, alguns fatos e fakes aí que foram propostos, como que as pessoas podem participar, se integrar participando, e aí a gente conversa à vontade, livremente, e depois faz o encerramento, a Bel, né? Nossa clássica encerradora. Antes de começar só, não sei se todo mundo viu, houve um atentado a uma escola nos Estados Unidos, 4 mortos, 9 feridos, e o atirador aparentemente tinha 14 anos. Então, Meu Deus. Meu Jesus. eu acho que a Link faz um trabalho importante para a gente tentar ao máximo diminuir esse tipo de coisa. É verdade, meu Deus. Bom, então vamos lá, o histórico da IA. Aqui, se eu bem me lembro, tem um vídeo, vocês podem dar uma olhadinha, é bem interessante. A IA, talvez se a gente for verificar, ela nasceu lá em... Acho que não nasceu nunca, né? Desde que o homem lá vem das cavernas, ele começa a pensar na ideia da automação. Os gregos já, talvez se a gente fosse remontar lá Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, eles já falavam em alguma coisa que se automatizada. A humanidade tem desde muito tempo a ideia de uma máquina que ela constrói e ela põe no ar essa máquina e essa máquina não para mais de funcionar, não precisa ser mais alimentada e não para. Tem até um filme brasileiro sobre isso, acho que é Kenoma, alguma coisa assim. Isso ganha impulso lá no iluminismo, tal, com essas práticas científicas, mas com a ideia de IA mesmo, isso aí vai ganhar um bom impulso ali na década de 30, 40, principalmente com o Turing, que é o fundador da ciência da computação, Alan Turing. Alan Turing foi responsável por liderar a equipe que criou os mecanismos, os softwares, a inteligência, né? Ainda não com esse nome, mas para quebrar o código secreto nazista. Isso foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, para os britânicos, os aliados, saberem o que os nazistas estavam pretendendo fazer e reverterem a guerra, principalmente no norte da África. Ela ganha impulso, então, e o Turing propõe, em 1950, mais ou menos, o teste de Turing, que é como que você diferencia uma máquina de uma pessoa. Aí, em 1956, existe a primeira conferência com esse nome, de inteligência artificial. E aí ela vai ganhando cada vez mais investimento. O cinema adora falar dela, Hollywood tem lá 2001, Eu, Robô, O Círculo, A Rei, um monte de coisa de ficção científica. Ela ela precisa gerar retorno econômico. Então, ela acaba tendo muita promessa na década de 60, quando é o boom dela, que coincide com a corrida espacial, mas aí ela acaba não gerando resultado econômico. O que acontece é que tem um período aí chamado de inverno dela, na década de 70, 80, um pouco de 90. Ela se retoma e, com a capacidade computacional cada vez mais forte,
O que acontece é que a inteligência artificial consegue, aí sim, com capacidade computacional, investir numa coisa que se tornou fundamental para ela, que é a aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina faz com que a máquina, com muitos dados agora, que demanda muita capacidade de processamento, consiga, através de modelos estatísticos e modelos de redes neurais, gerar resultados. E aí, ela tem um boom recente, que é a inteligência artificial generativa. Isso já vinha evoluído, mas isso explodiu em 2021, 2022, com o ChatGPT. E foi justamente quando a Link embarcou na história, que nós já vamos falar um pouquinho melhor. Então, aí hoje ela tem uma gama enorme de aplicações, né? Imagem, voz, robôs, língua, tradução, etc. Onde que a Link entrou na história, né? Tudo começou, na verdade, acho que o Fernando Lins já tinha isso na cabeça dele há muito tempo, mas mais efetivamente e com a minha participação começou quando eles ganharam o prêmio LED em 2022 e a Link ganhou junto com o Futuras Cientistas, que é uma iniciativa para permitir que meninas, moças, tenham contato com o mundo das ciências STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí o Fernando Lins propôs que a gente participasse, né? A gente conversou com a Giovana e tal, viu a viabilidade de fazer projetos remotos, não precisaria ter um laboratório físico, remotos, e ele vendo essa possibilidade, ele falou, então fez 3 desafios lá, desafiou o Jorge a fazer um projeto sobre alguma coisa de meio ambiente, lixo, e desafiou mais alguém, que eu não lembro quem foi, e desafiou a mim para fazer um projeto sobre ChatGPT. Aí, bom, no primeiro momento eu achei que não ia dar tempo, e não ia mesmo, a gente estava fazendo outras coisas, estava dando apoio ao GESC no 88, mas aí prorrogaram o prazo, então beleza. Aí não tinha mais como escapar, né? Aí eu resolvi fazer um esboço. Só que eu achei que o ChatGPT era muito restrito e é proprietário, é um aplicativo de uma empresa. Então, vamos ampliar isso, vamos ampliar para IA. Dei uma estudada rápida, eu não sou especialista em IA, eu sou por formação engenheiro de computação, ao longo da vida fui desenvolvedor de software, algoritmos eu sempre adorei, talvez algoritmo seja a coisa que eu mais gosto de fazer, mas não era exatamente voltado a IA. Mas então, vamos estudar o que tem agora disponível em IA. Dei uma olhada por alto e propus um plano de trabalho na plena convicção que não ia ser aprovado. Falei, nunca vai ser aprovado. Primeiro que nós não temos laboratório físico. Segundo que nós não temos equipe. Terceiro que nós não temos a monitoria. Não temos experiência nisso. Nunca vai ser. Para minha surpresa, foi aprovado com ajustes. Eu falei, nossa... Mas aí não vão aceitar depois do ajuste. Fizemos o ajuste e aceitaram. Falei, ixi, agora nós vamos ter que dar esse plano. Aí eu fui estudar mais a fundo IA, para me preparar para dar o curso. E vi que realmente tinha um mundo ali atrás. Falei, nossa Senhora, tem um mundo aqui atrás. Então aí a gente começou a sistematizar isso e viabilizou esse primeiro projeto. Aqui tem o vídeo, se vocês quiserem ver, aqui está a Thaís, a Maria Rita, a Rafaela. Então, aqui na apresentação final que a gente fez no comecinho desse ano, do projeto que era a Introdução à IA na Prática, que era o nome original que teve o projeto. A gente fez para o Futuros Cientistas, aí o Fernando Lins... Bom, aí durante esse projeto, elas perceberam que podiam usar IA integradas com muitas outras coisas. Poderiam usar... Como que a gente fez Futuros Cientistas? A gente propôs 3 projetos aprovados. Um de biologia, um que o Fernando Lins conduziu, que desafiou o DS, e o de IA que eu conduzi. Biologia foi a Sara que conduziu, sua xará, Sara. E aí a gente tinha reuniões de integração, que misturava todas as pessoas de todos os projetos. Aí elas perceberam que podiam usar o que elas estavam aprendendo lá na IA nos outros projetos. Então começaram a fazer com isso poesia, começaram a fazer brainstorming, começaram a fazer no show de talentos, usaram para gerar música, gerar melodia. Falei, ixi Maria, onde vai parar isso? A Rafaela mesmo, ela é da área de humanas. Então, ela usava isso para humanas.
ela nem pretendia seguir STEM, mas ela deu um depoimento dizendo, olha, eu acho que aprender IA é útil para todo mundo, não necessariamente para desenvolvedores, software, ou técnico, ou quem vai para a área de ciências ou computação. Todo mundo deveria ter uma noção disso para saber como aplicar na sua vida. Achei bastante sábia essa frase dela. Aí o Fernando Lins, então, resolveu, vamos então propor a versão 2.0 disso. E aí eu tentei sistematizar o que seria a versão 2.0, agora com muito mais experiência, e a IA se desenvolve a cada dia, então, incorporando muitas outras coisas. Nesse ínterim, apareceram outros projetos querendo usar IA. O próprio movimento LED da Rede Globo deu um foco enorme na IA. A Olimpíada Nacional de Ciências botou a IA como um pilar. E apareceram editais com IA. E um desses editais foi o edital da Localiza. E a Link entrou em parceria com o Instituto Joule. E acabou ganhando esse edital. Então, aí a gente está fazendo uma trilha semelhante ao Futura Cientista, só que o Futura Cientista é um mês de imersão. E com enfoque em ciência, exploração científica, desenvolvimento científico, observação, sistematização. Na trilha que foi desenvolvida para o Instituto Joule, para Localiza, aí já não existe exatamente esse enfoque e já não é tão pouco tempo. Então, a trilha é de 4 meses, na verdade, ao todo são 6 meses, mas 2 são de mentoria. É de 4 meses, então a gente aí, o que lá era um dia, a gente fez aqui em uma semana. E mudou um pouquinho o enfoque. Acabou chamando pessoas, convidados para darem palestras, e não tem um enfoque tão científico. O enfoque é mais da usabilidade e da compreensão básica de como funciona, e agregou a isso uma coisa que o Fernando Lins sempre propôs, e é uma filosofia da Link, que é a pedagogia por projetos. É você usar o que você aprendeu para fazer um projeto que impacte a sua realidade local, ou mesmo uma realidade remota, mas com que você tenha alguma conexão. Então, isso vai ser proposto nessa trilha, eles vão fazer, e na versão 2.0 do Futuro Cientista, a gente vai propor isso também. E isso vai virar uma trilha do Adote uma Escola. O Adote uma Escola vai ter uma trilha que é de IA, que as escolas ou os alunos que quiserem seguir terão disponível. Então, essa foi o histórico até aqui da IA na Link. E eu percebo no Fernando Lins que ele quer expandir isso muito, que ele acha que isso é um vetor relevante na educação. Não só ele acha, né? Muita gente acha, mas acho que ele anteviu isso, talvez, em relação às outras pessoas. Eu vou tentar usar o mínimo de tempo aqui para deixar vocês falarem depois na roda de conversa mais tempo e colocarem dúvidas. Pelas pizzas lá, eu vi que parece que tem bastante dúvidas. Então, a gente pode analisar alguns fatos e fakes aqui em IA. Claro que isso aqui é muito polêmico, né? Quem respondeu aí o questionário se deparou com isso para pensar sobre cada uma dessas proposições. Por exemplo, a inteligência artificial vai substituir o professor por uma máquina? O que você acha? Isso é verdade ou não? A IA pode personalizar o aprendizado de acordo com as necessidades do aluno. Todas as escolas do mundo já utilizam IA no ensino. Isso são proposições para vocês decidirem. Vocês que não responderam o formulário, se quiserem responder, dizendo se você acha que isso é fato ou fake. Tem aqui umas 20. Vocês podem se divertir aí vendo todas elas. Eu vi aqui nas respostas que teve uma certa polêmica. Bom, a gente vai lá para as respostas já, só falar... não, vamos para a resposta antes, depois eu volto aqui. Eu vi aqui. No geral, as pessoas foram unânimes aqui, as mais diferentes. Por exemplo, o primeiro lá, a IA vai substituir o professor, todo mundo achou que era fake, né?
A IA pode ajudar lá na escola, todo mundo achou que é fato. Agora aqui, por exemplo, que é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 e na 8, aqui já, 7, 8 e 9 já tem alguma divergência. Voltando lá. Então, na 7, por exemplo, a IA vai tornar obsoletos os livros didáticos? Isso aí pode dar uma polêmica, né? Pode ser que alguém ache que realmente, em algum momento, ela vai substituir. Mas a maioria ali pareceu achar que não. Outro que parece que deu polêmica é a IA pode identificar áreas de dificuldades do aluno e adaptar o conteúdo. Essa eu até que acharia que não me daria tanta polêmica, mas ali já gerou votos divergentes. O 9. A IA garante que todos os alunos aprenderão na mesma velocidade, também deu alguma polêmica lá. Então, aí cada um pode dar a sua opinião. Eu acho que aqui não tem exatamente um certo ou um errado, mas eu acho que algumas tendências aqui são claras. Por exemplo, de ela não, nesse momento, de ela não substituir o professor. De ela ser capaz de personalizar o aprendizado. Nem todas as escolas usam IA no mundo. Isso é um desafio que a gente tem, enorme, porque tem escolas que nem sabem que ela existe. Ela pode ajudar no ensino dos idiomas, não só por simular conversa, porque as máquinas de inteligência artificial estão muito avançadas. Então, e uma coisa em que elas avançaram muito é no processamento de linguagem natural, que inclui tradução. Então, nisso, sem dúvida, elas podem. Eu só faço a mesma ressalva que eu fiz lá no Lab A, isso depende, no Lab AI, que isso depende muito da linguagem. Se são linguagens muito faladas, inglês, português, francês, italiano, espanhol, chinês, ela vai bem. Mas se é uma linguagem que tem pouca gente que fala, por exemplo, no Brasil tem linguagem indígenas, aí ela já não funciona tão bem, porque IA é treinamento, é aprendizagem de máquina. A máquina tem que ser treinada com material disponível. Se não tem material disponível, ela não consegue caminhar bem. A IA determina o que o aluno deve aprender ignorando os currículos escolares? Bom, em princípio, isso não é verdade hoje. Mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes é feito mau uso da IA, né? Então, tem um risco aí. Isso é uma coisa pela qual a gente tem que zelar, saber usar bem. Alunos com necessidades especiais podem se beneficiar do uso da IA? Podem muito, porque ela consegue hoje gerar percepções e ferramentas de acessibilidade enormes para os mais variados níveis. Bom, e aí vocês podem se divertir aqui, ver o que vocês acham que é verdade ou não. E se tiver alguma polêmica aqui que vocês acham que tem dúvida, a gente pode discutir mais a fundo. Eu só faria uma seguinte ressalva antes de ir para o como participar. Só cuidado quando a gente fizer previsões. Muitas vezes as previsões falham porque a gente congela o presente e acha que o futuro vai ser igual ao presente. E deixa de considerar que tem muitas forças envolvidas aí e que as coisas vão evoluir. As coisas vão evoluir baseadas em evoluções sistêmicas, multidisciplinares. Então, achar que a IA vai ser sempre o que ela é hoje e por isso ela não vai conseguir fazer coisas, pode ser um erro de avaliação. Né? Faço até uma provocação, um desafio a vocês. Imagina uma pessoa que visse lá o Santos Dumont, em 1905, os irmãos Wright, lá nos Estados Unidos, 1905, viu o avião que eles criaram. Aí alguém perguntaria, esse avião um dia vai ser capaz de ligar duas cidades? Pessoa, você está louco? Uma jabiroca dessa vai ligar duas cidades? Isso em 1905. Muito bem. Em 1927, salvo engano meu, Charles Lindbergh fazia o primeiro voo cruzando o Oceano Atlântico Norte. Só 22 anos depois. Era o mesmo avião, não é igual o 14 bis, não era igual o avião dos irmãos Wright. Ele era muito melhorado, mas a ideia, o conceito era o mesmo. Eu acho que a mesma coisa vale para IA. Se a gente pensar nos carros primordiais, um carro desse vai andar 50 por hora? Não vai nunca. Então, esse é um cuidado só que eu acho que a gente tem que tomar.
Antes de falar como participar efetivamente, eu sugiro assistir esse episódio aqui do Silvio Meira. Silvio Meira é um grande pesquisador, até onde eu sei, é formado pelo MIT, é engenheiro também de computação, é um dos mentores fundadores do Porto Digital lá em Recife, e ele discute o uso da IA na educação. E justamente ele advoga para a gente não ter medo da IA e para a gente se abrir para as possibilidades. E que muitas vezes o problema não é a IA, é que o nosso modo de ver o ensino ele é muito atrasado, muito defasado. E a gente usa a IA, não só a IA, a gente usa o próprio celular, o computador, de modo indevido. E usando de modo indevido, aí ela, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E essa da USP Talks também eu recomendo vocês assistirem, vai discutir as várias possibilidades existentes. E tem a do Marcelo Taz também. Essa aqui é bem interessante também. Ele dá os conceitos básicos da IA numa linguagem bem acessível, se vocês tiverem interesse. Esse aqui é bem curtinho. Esse aqui acho que tem 6 minutos. Os outros têm cerca de meia hora. Como participar? Então, aí o Fernando Lins me ajuda um pouco, mas eu vejo aí várias possibilidades. Aliás, tem aqui embaixo, os papéis em que as pessoas podem participar, né? Bom, então, na Link, hoje a gente tem a parceria com a Futuras Cientistas, a gente tem a possibilidade de editais, um dos quais a gente já está executando, que é com a parceria com o Instituto Joule. Tem um outro que acho que a gente é candidato lá do Itaú. A gente tem a possibilidade de uso no Adote uma Escola e a gente tem a possibilidade de projetos próprios. Se alguém tiver uma ideia de um projeto que possa ser usado IA, não teria por que não analisar esse projeto e ver se é viável. E aí os papéis, você poderia ser mentor, se você tiver conhecimento na área e quiser ser mentor ou diretamente de alunos, ou de um time de monitores, ou de um projeto, para dar diretrizes para esse projeto ser seguido. Não fui eu que respondi mentor, então eu gostei que alguém mais é mentor nessa história. Excelente. Você pode ser aluno, querer aprender. Se alguém quiser assistir às aulas do Lab AI, que está correndo agora, e do Futuros Cientistas, está aberto. Então, sinta-se à vontade. Você pode ser um conector, divulgando as ações, aí na sua comunidade, ou nas suas redes sociais, ou onde você achar que deve. Pode ser um gestor. Se você for um gestor, aí depois eu peço a ajuda do Fernando Lins, mas eu acho que você precisa de uma capacitação aí, que é para usar a metodologia que a Link usa, tanto do PEX Voa, quanto, se for o caso do GESC, para os projetos da IA, dependendo se vão ser projetos estratégicos de longo prazo ou se vai ser um projeto operacional. Bom, se não tem tempo, tudo bem, não tem tempo agora, pode ser que tenha tempo no futuro. Pode ser um monitor, o monitor aí ajudaria os alunos, ele faria o meio de campo, geralmente, entre o mentor e o aluno, dando apoio, por exemplo, na realização dos projetos, dando apoio nas dúvidas, dando apoio nas dificuldades que o aluno possa vir a ter. Pode ser assistente, se você conhecer um pouco, você pode ser assistente do mentor, você pode ser assistente nesses projetos que eu citei, e pode trabalhar em parceria com o monitor também, e pode, talvez, pensar em novos projetos, novas possibilidades a serem desenvolvidas. E você pode ser editor, fazer a seleção, organização, fazer a curadoria dos temas interessantes. A Cíntia, de certo modo, eu sinto que é um pouquinho editora. Lá no Real Innovation Week, ela entrou em contato com um monte de coisa de IA lá, com um cachorrinho que simulava um cachorrinho, com um passador de batom, né, automático. Então, é um papel também disponível. Você gostaria de mencionar alguma coisa sobre esses papéis ou como a pessoa participar, Fernando Lins? Não, a gente acho que vai na roda de conversa, os papéis você explicou bem.
E na roda de conversa a gente volta, porque a gente viu que tem perguntas muito interessantes para a gente conversar, que vai voltar até nesse tema. Beleza. Bom, então, como participar? Mais ou menos assim, a gente vai discutir isso. Aí, aqui está 100% do pessoal inscrito, né? As avaliações, deu alguma polêmica aqui. Não teve nenhum assim que quase empatou, o que ficou mais perto de uma polêmica foi esse aqui, que era o que a gente viu. É só curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o item 13. Qual que deu mais? O item 13. IA significa, IA significa menos trabalho para os professores? O que vocês acham? Isso é fato ou fake? Eu diria que IA muda o trabalho dos professores, a minha opinião pessoal. Não necessariamente significa menos, significa que agora eu tenho uma ferramenta muito potente para gerar diferentes resultados. Mas não quer dizer que eu vou trabalhar menos, quer dizer que eu vou gerar resultados melhores. Agora, se o professor se acomoda, isso acontece em qualquer profissão, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, pode acontecer do professor ter resistência a IA, ou pode acontecer de ele se acomodar, como qualquer pessoa, não é exclusivo do professor. Então, aí realmente pode gerar menos trabalho, mas ele está subutilizando a potência da IA nesse caso. Como de qualquer outra tecnologia também, isso não é exclusivo da IA. Aqui, né? Esse aqui são os fatos ou fakes que estavam lá em cima, colocado em percentual, o que o pessoal achou fato e fake. E aqui eu vejo que tem bastante dúvida, né? As pessoas ficaram com dúvida no histórico da IA na Link, ficaram com dúvida aqui os fatos e fakes, isso é polêmico, e ficaram com dúvida no como participar. Então, eu queria abrir para a roda de conversa essas dúvidas. Vou até fechar aqui. Quem tem dúvidas, estamos abertos a elas. Eu começaria com uma questão que você já tocou, mas me chamou muita atenção e compartilhando com vocês. Quando o Xará propôs inteligência artificial, eu falei, bem, a Link sempre foi futurista, acho que a gente exagerou um pouco agora. E mandamos o edital, a Link sempre teve histórico de inovação. Aí sou surpreendido que sai o edital do Olimpíada de Ciências do ano passado e o tema era IA. Eu falei, opa, então a gente não está sendo futurista coisa nenhuma, só está tendo uma desconexão grande na comunidade. Aí veio aqueles editais que o Xará comentou, e aí a gente tomou a decisão de que o IA passava a ser carro-chefe da Link junto com a ODS, e a gente tem um projeto do Adote uma Escola em Cubatão, com o apoio do Arrum, e a gente colocou o IA como uma das missões. E a avaliação que teve do apoiador, nossa, vocês estão sempre antenados no que é mais importante, parabéns, etc. Assim como surgiu a oportunidade lá com o Instituto Joule. Demorou o processo para ser aprovado por questões burocráticas, aí ele finalmente foi liberado para começar, inclusive oficialmente começou hoje, o pré-lançamento foi na semana passada. E aí, qual a nossa surpresa? Que a gente teve uma reunião com a direção da escola, os professores, eu quase fui trucidado. Assim, gerou uma situação bastante desconfortável, que estava com o apoiador achando tudo importante, né? Até compartilhando com todo mundo, a Ângela estava lá. E a diretora, eu acho absurdo esse negócio de IA. Esse negócio não funciona, é uma confusão e não faz o menor sentido. Eu falei, ai, olha a confusão que eu estou metido agora. Aí gerou aquele desconforto, aí vem a Ellen, presidente do Grêmio, de 14 anos,
e faz uma observação, me tira do pelourinho. Dona Célia, a gente participou do desafio das Olimpíadas, etc. Só fala disso e a gente não sabe nada. A coisa mais importante que eu vi no plano que foi apresentado agora é que vem IA. Por quê? Porque a gente percebeu que ninguém sabe nada. Aí eu falei, tá bom. E aí a gente tinha entrado, o Xará comentou, de um edital que é do Itaú Social, que é IA na educação, e aí a gente mergulhou no IA da educação. O LED definiu 3 temas estratégicos para esse ano. A gente ficou muito feliz, porque um é ODS, o outro é IA, e o terceiro é teoria de mudança. Eu falei, pô, mas a gente acertou na mosca, e a gente ficou surpreso. Pô, mas agora que está sendo considerado estratégico, o ODS com o GES, que a gente está desde 2019 nessa trincheira, de qualquer maneira, confirmou. E nesse material, aquele material do professor Silvio Meira, que a gente estava organizando, o material, ele é extremamente elucidador quando ele diz que a situação dos professores está efetivamente caótica, pela dificuldade muito grande de absorver o conhecimento, e a recomendação que ele faz, que foi a prática do Adote uma Escola na pandemia, de que não tinha alternativa para os professores a não ser aprender com os alunos, fazendo junto, porque não dava tempo de querer aprender antes, para daqui 5 anos dar aula, porque já teria sido atropelado de novo. Então que tinha que ter a humildade de fazer junto e orientar os alunos a usar de forma correta. E aí, engatando na questão ética, o Fernando colocou isso já na imersão do ano passado, a Ana Clara trouxe contribuições, voltou ao assunto. Esse tema estava, acho que em 6, 7 palestras do LED, só para ver assim, a atualidade do tema, e uma das questões recorrentes eram as questões éticas. E aí voltou na questão da cópia. E no workshop do LED teve um dado da Camila, que é a curadora do Desafio LED, e ele diz, olha, a gente recebeu, não sei, acho que 3.000 projetos, a gente identificou 158 que era o plágio direto, porque quem fez o projeto simplesmente usou o ChatGPT, copiou e colou, não se deu ao luxo nem de mudar umas vírgulas, e a gente teve que começar a desenvolver uma metodologia para saber o que era humano, o que era cópia. E a coisa que eu achei muito engraçado, na hora que a gente acha um erro de português, algum erro de concordância, não sei o que, a gente presta atenção no texto, porque então esse não é cópia. Então, essa questão mexeu bastante com a gente. Tá? Amanhã, efetivamente, a gente está começando no Ulisses, o IA, que está simplesmente com a metade do total de inscrições, então confirmando o quanto o tema é interessante. E discordando do Xará, não sei se porque já está cansado, não sei, preciso pensar o que acontece na minha vida, que o Fernando sempre teve inovação. Eu falei, acho que agora a gente está exagerando, e aí os alunos simplesmente estão hiperacelerados, e a gente percebeu isso com as meninas lá do Futura Cientista, que o Fernando não dava conta, ele jogava baciada de atividades, elas devoravam tudo e pediam mais. Aí ele jogava outra baciada de atividade, aí ele falou, Fernando, eu não sei mais o que eu faço, essas meninas são incansáveis, eu não sei, acho que eu vou usar a IA para ficar gerando atividade para elas, porque elas absorvem tudo com muita velocidade. Então, tem questões extremamente importantes, esses 3 vídeos aí que a gente selecionou, a gente acha que eles valem a pena ser visto com carinho. E a outra coisa, do mesmo jeito para vários que estão aqui vindo do SG, o cuidado que a gente tem do não ser modismo, não ser a marca barata, porque uma das coisas destacadas no workshop do LED é que, por razões comerciais, daqui a pouco calculadora do século XIX vai ser chamada de IA também, porque faz conta. Então virou uma confusão. Tanto que um dos temas que eu achei muito interessante da apresentação, e depois, se vocês quiserem, a gente tem esse material, foi um trabalho que eles fizeram, tem um que é do MIT também. Isso não é IA, computador existe há não sei quanto tempo, faz conta, faz projeção, faz isso.
calcula a coisa do banco, não sei o quê, e agora todo mundo acha que é IA. E o resumo que eles colocaram é o seguinte: se aprende, é IA. Se não aprende, é um sistema de computação sofisticado, mas não vamos misturar laranja com banana. E um requisito que ele colocou de, nem sei se está certo, será, pode comentar, mas eu guardei essa como requisito para mim. Se aprende e dá um resultado diferente na próxima interação, é IA. Se dá sempre o mesmo resultado, é um sistema de computação que pode ter um caminhão de computadores, mas não tem a característica central, que é o aprender com a experiência. Então, achei super interessante. O que eu queria comentar é isso, de que, respondendo com o Fernando, é prioridade total da Link dentro da visão de projetos. Então, o grande desafio que a gente colocou no Futura Cientista, a gente se colocou lá no LIS. E o que faz com isso? Então é sempre voltado para o aplicado. Tá bom, e para fazer o quê? Que problema você quer resolver? Amanhã eu vou estar com essa tortura de pegar a garotada lá e falar: que problema? Não quero não. Que problema você quer resolver? Para isso você vai usar IA, mas qual o problema que você quer resolver? Para ficar se divertindo, não sei se é um problema. Tá? Então o que eu queria comentar é isso, de que o tema é prioritário, é polêmico, e a gente está realmente bem na ponta e é prioridade máxima. Então, na hora que você olha os nomes que estão na mesma trincheira, todos os nomes são de altíssima credibilidade, totalmente fora dessa loucura consumista aí, de chamar tudo de que é IA para vender consultoria, vender programa, vender tudo que não tem absolutamente nada a ver com IA. Por exemplo, a questão que foi falada de linguagem. A primeira aplicação que a Link fez quando era tecnologia, quando eu estava em São Paulo, antes da minha filha nascer, ela fez 40 anos, era um programa de línguas. Então, faz muito tempo que o computador sabe trabalhar com língua, sabe trabalhar com tudo, sabe fazer jogos, tá? Só que o nosso não aprendia absolutamente nada, ele reproduzia conteúdo, tinha lá. Então, eu acho isso super importante, e todos que estão aqui. A outra coisa que a gente comenta é: a Link sempre vai buscar inovação, porque a gente tem o compromisso de entregar o futuro para esses jovens. E só tem um jeito, que é a gente ir para o futuro. Às vezes empurrado por eles, né? O ingresso da Link no Instagram foi empurrado pelos alunos. Alguns já sabem da história. Então, eu queria comentar isso. E agora vocês. Queria ouvir, porque o tema é divertidíssimo. E a gente tem alguém aqui que diz que não entende, a gente coloca só dando bronca, né? Assim, a nossa enciclopédia de IA aqui, o Xará. E a Bel podia dar o testemunho dela também, que ela assistiu boa parte lá do Futura Cientista, e depois ela começou a usar o chat GPT lá na vida dela, usa o Fireflies hoje. Só queria fazer um breve comentário que o Fernando Lins falou, o outro lado da história, né? Tem muita gente usando a IA para vender e tal, virou muita moda. Mas também tem o pessoal do pânico, achando que a IA vai extinguir a humanidade, vai destruir tudo. Então, só a gente precisa de uma ponderação aí para não ir para um extremo nem para o outro. Alguém tem alguma questão? Botaram lá que tinha tanta gente com dúvida. Se a Bel quiser falar. Fala, Gladstone. Olá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu dar a minha contribuição aqui. Eu sou voluntário no grupo da Fiesp, e a Fiesp ela fez um evento de 2 dias somente falando sobre IA. E convidou várias empresas, a Meta, a Google, várias empresas para dar treinamentos, e várias pessoas que fazem investimento na área, né? Foi lá o pessoal da FAPESP, o BNDES. Então, eles estão investindo em projetos que contemplem o IA.
tá? Dia 30 de setembro agora vai ter um evento com mais de 300 startups desenvolvendo IA para a indústria. Isso pela Fiesp, tá? Então, é só para falar a importância do tema, né? E o quanto a gente precisa estar focado nisso. O que foi falado também, em termos profissionais, que as empresas em RH não estão mais procurando aqueles profissionais que mostram o seu diploma, tal. Na verdade, eles estão buscando habilidades que existem dentro do mercado, tá? Então, a tua formação acadêmica já não é um peso tão forte como sempre foi no nosso mercado de trabalho, né? Isso aí foi uma coisa bastante importante. E outra coisa importante também que ficou definida é o seguinte: para fazer um bom desenvolvimento do IA, nós temos que saber fazer perguntas. Então, trabalhar essa questão. E às vezes, isso não acontece com clareza. E o resultado que você busca, às vezes, pode sair distorcido por não saber argumentar com a tecnologia, na verdade. Tá? Essa é a minha contribuição. Aí, durante as aulas, eu fui imaginando um jogo, um game. Aí fui conversar com o instrutor lá, né? Eu sempre xereta, falei assim, pô, eu quero fazer um game diferenciado, onde as pessoas envolvidas no game, elas não fazem uma competição entre elas, entre as pessoas. Elas fazem uma competição de quanto ela colaborou com a outra. Ou seja, qual é o seu crescimento. A competição é consigo própria na evolução do seu dia a dia. Esse é o meu desafio agora, tentando usar o IA. Fica aí a ideia só. Obrigado aí pela oportunidade de falar. Muito boa ideia. Você quer falar de novo, Gleison? Não. É que levantou a mão aqui, não, sem problema. Acho que o Fernando Lins queria falar, abriu o microfone. Eu fui desligar. Você quer falar, Fernando? Não, é concordar com o Gladson e, por exemplo, o número que ele traz, o número de startups, no exemplo que ele citou da Fiesp, então, assim, é ter consciência do que está bombando. Em relação a quem está aqui, que já conhece o desafio LED, uma coisa que a gente está achando, o desafio LED tem o prêmio LED e tem o desafio. O desafio é para os estudantes e universitários. Cada ano tem um tema. Pelo andar da carruagem, eu acho que o tema do próximo desafio tem IA. Tá? Já teve a comunicação, já teve a conexão. O fato de ter 2 workshops em cima disso, tá? Eu acho muito provável que venha IA no desafio LED que vai vir. E quanto mais a gente estiver antenado, tá? Fico pensando assim, por exemplo, vamos pegar o caso do Futura Cientista direto e reto. A gente vai estar com um grupo, não sei de quantos alunos, que vão estar atendendo todos os requisitos. São estudantes, estão trabalhando com IA, estão com uma visão de projeto de alguma coisa que resolva ligada à educação. Quanto mais a gente conseguir ter isso claro, tá, mais a gente está levando oportunidades para eles de coisa de um valor realmente muito grande. E a oportunidade de conhecer e compartilhar com outros que estão na mesma trilha. Então, não é questão de futurologia, mas eu estou achando que vai ter IA no Desafio LED 2025, que é o lançamento em janeiro. Então, é entender um pouco os movimentos. Assim, nos anos anteriores, o que vinha no estratégico, depois vinha como tema do desafio.
E para todos aqui até alinharem, os temas estratégicos quais foram mesmo? IA, ODS e teoria de mudança. Como que a gente mede o impacto de uma transformação social. E continuar. Mas queria ouvir os outros. Hoje, assim, tá bem florido aqui, então, mas tá todo mundo quietinho. Quem mais tem dúvida, só comentar rapidamente o que o Gladstone falou. Tem uma área que é engenharia de prompt, que é como você faz os pedidos para as máquinas da IA. Então, essa é uma área interessante para se estudar. E essa questão da interação que ele falou é o método interativo, com agentes também. Isso é uma área bastante interessante de IA, você estudar como é que é o processo de interação entre várias IAs para te dar o resultado final. A Bel, a Ana Lima, que é... Oi, Ana, diga, justamente ia falar para você, dar seu testemunho. Olá, boa noite. Vou falar um pouquinho porque não falar muito porque eu tô não, estou muito gripada. Então minha voz não sei como vai ficar aí, se vai dar para entender direito. Vou tentar falar um pouco pausadamente. Eu não consigo nem respirar muitas vezes falando. Mas assim, estou aí, né, como colaboradora com o Fernando do projeto IA Futuros Cientistas. Confesso que estou bem ansiosa, assim, apreensiva, tentando ler algumas coisas, me apropriar, né, da área, porque eu não sou especialista dessa área, mas tenho uma grande aspiração, gosto muito, me interesso, e é por isso que estou embarcando nessa proposta junto com o Fernando. E, Fernando, eu queria, assim, entender, eu até respondi o questionário há pouco, né, botei ali minhas considerações, eu poderia ter feito antes, mas eu acabei não me perdendo no formulário, mas eu preenchi, tá? E aí, uma das questões que eu coloquei foi sobre um cronograma do que o projeto ocorre, no caso, tendo futuros cientistas, né, que vai ocorrer somente lá em janeiro, da imersão, mas eu queria saber, assim, durante o ano, o projeto ele ocorre em que periodicidade, né, que momento, os dias, tem um momento, enfim, tem uma avaliação, assim, do que ocorreu, do impacto do projeto com os estudantes? Tem algum ponto assim nessa questão? Como é que acontece o projeto especificamente da IA? Como ele está sendo, acho que é o segundo ano agora, pelo que tu falou, né? Então, são várias iniciativas, né? Tem essa trilha do Lab AI, ela está acontecendo de julho a setembro, e depois tem um projeto para eles fazerem em outubro e novembro. Essa em parceria com o Instituto Jaula. A do Ulisses Guimarães, lá em Cubatão, o Fernando Lins está estruturando, ele pode explicar melhor. E como isso vai ser sistematizado para o DOT uma escola, eu também deixo para o Fernando Lins explicar. Mas se houver editais específicos, provavelmente a gente vai se adaptar ao que é pedido no edital. Passo a palavra para o Fernando Lins para explicar melhor. A gente começa objetivamente amanhã exatamente o mesmo percurso do Futura Cientista na escola Ulisses Guimarães. A diferença é que no Futura Cientistas as atividades são diárias, lá as atividades são semanais, mas o objetivo é cumprir o mesmo conteúdo, começa amanhã, acaba no fim de novembro. E com relação ao processo de avaliação, a primeira objetivo que está colocado, igual a gente fez no ODS, o previsto é que deve ser umas 4 ou 5 equipes e cada uma vai ter que fazer um projeto concreto a partir de um diagnóstico. Provavelmente o diagnóstico vai ser o do ODS, mas eles poderão fazer um diagnóstico, mas o compromisso é pegar problema real para resolver. A avaliação do aprendizado vai ser a qualidade do trabalho feito. E compartilhando com todos, como a gente tem um apoiador institucional, ele vem perguntando como que a gente avalia o aprendizado de IA de um aluno do fundamental. E espero que até dezembro a gente saiba como responder essa pergunta. Então, por quê? Porque quando a gente fala principalmente quando a gente fala de apoiadores ESG, aquelas coisas normais de presença, satisfação, não sei o que, eles falam, pula tudo isso, eu estou querendo saber qual foi o impacto real.
E não que você controlou as listas de presença, ou que você deu nota, etc. E como é que você, pegando até que o Gladson falou, como que a habilidade mudou, como a condição mudou. E a gente vai aprender junto. Quem tiver domínio e conhecimento da área está super bem-vindo. E a gente quer começar o percurso interno do mesmo jeito que a gente fez com o Desafio ODS. A gente começou o Desafio ODS, um percurso também com as mesmas 12 semanas. Quem está aqui que está lá? A Ana tá, a Kissila tá, cadê a Ju? A Ju está. O que a gente está fazendo? Exatamente o mesmo percurso com uma equipe de voluntários. O nível de maturidade é outro, mas no fim o caminhar é o mesmo. Então, não sei se responder a sua pergunta. A gente está vendo como viabiliza o percurso interno. O do Ulisses começa amanhã, inclusive, com uma agenda semanal, exatamente a mesma pauta do Futura Cientista. O que lá é uma vez por dia, diário, aqui é uma vez por semana. Assim como o do Desafio ODS, que alguns estão participando, começou e é o mesmo critério, uma agenda, uma atividade por semana, onde na outra é por um dia. Ok, no caso, esses ocorrem presencialmente, certo? Aí na escola da região. Então, o objetivo é a gente trazer ele para o modelo, e o modelo é remoto. Então, o que a gente está organizando essa semana, por ser início, etc., a gente está presente, mas ele está organizado para ele ser remoto com monitor local. Até esclarecendo uma coisa, a gente viu que determinadas atividades, o monitor local faz muita diferença. E o monitor local são alunos que se destacaram em processos anteriores. Quem estava no Desafio ODS interno conheceu a Duda, que é uma aluna que hoje está na ETEC, mas era uma aluna dessa escola há 2 anos atrás e agora volta como monitora. Ela vai estar presencial. Para quem conheceu o Gabriel vai estar presencial. E a gente vai colocar a carga remota o máximo possível. Para usar toda a nossa fortaleza, que a nossa fortaleza é remota. Então, no Desafio DS mesmo a gente estava conversando. A gente até está aqui representado Pará, Pernambuco, etc. Se for presencial, mata a força. Então, por isso que a gente tem que construir e pensar direito. A coisa que foi importante da experiência do Futura Cientistas, que os 3 projetos a gente propôs remoto, os 3, o resultado foi incrível, inclusive o da Sara, que a gente destaca, que é de biologia, em que ela fez experimentos, ela fez tudo, com atividades que os alunos podiam fazer em casa. Tá? E a condução era 100% remota. Os alunos estavam, acho que, em 5 estados diferentes. E no final as entregas foram incríveis. Tem mais perguntas, dúvidas? No meu caso, Fernando, no momento eu só conseguiria contribuir no Futura Cientista, no momento. Agora, porque o que vocês estão conduzindo por aí, eu não conseguiria, como que eu poderia Você está ser mais que convidado ativamente. para o Ulisses. Ele começa amanhã, as coisas estão sendo organizadas. E um dos objetivos era uma solicitação do Xará, isso vale como geral, da gente formação de time. Então, ano passado, tanto no ODS quanto no IA, tinha eu e tinha o Fernando. A gente tinha um dos objetivos que nessa imersão nós vamos ser os líderes responsáveis, mas tem um time. Inclusive esse time passa a ter o papel de replicar na hora que eu falo, nossa, eu gostei, eu queria fazer aqui também. Então, e os alunos, um compromisso nosso, e a gente tem casos que eu acho que a gente vai ter professores também, em que é a grande oportunidade para eles, pela visibilidade, pelo conhecimento de ponta,
por um cartão de visita concreto, que é a entrega. Entrega muda tudo em termos de cartão de visita. Eu estudei, fiz um monte de curso, etc. E tá bom, e qual foi o resultado e o que você fez? Nada, eu tirei nota 7, tirei 10 com estrelinha. Mas você colocou isso para funcionar em algum lugar? Então, na hora que a gente fala de oportunidade para os alunos, por isso que a gente foca tanto a questão do projeto também, que é a questão da entrega. Então, a gente diz que projeto é transformar promessa em entrega. E aí as coisas mudam de figura. E super bem-vinda. E a gente está vendo se, inclusive, um dos objetivos da reunião de hoje, a gente voltar na lista dos que estão interessados em ser aluno, mentor, colaborador, etc., se a gente consegue fazer o que fez com a ADS, que é fazer um grupo, e esse grupo vai seguir durante 12 semanas o próprio percurso de ponta a ponta, com questões reais a serem resolvidas, vai seguir a metodologia 100%. Não sei se alguém aqui quer... Certo, qual é o dia que vocês estão começando? Qual é o horário? Quinta-feira, que horário? De tarde, das 14 às 17. E local, vão ser 2 dias. Um dia a gente vai estar fazendo a mentoria, outro vai estar só o monitor. E rola muito a questão do grupo, o projeto deles. Na verdade, cada equipe tem que fazer um projeto e a gente tem espaço até para ter mais do que um mentor por áreas de conhecimento, pelo problema que quiser resolver. Por exemplo, eles foram desafiados ao seguinte, eles vão ter que vender o projeto, assim, até para alguns isso pode ser novidade, mas eles foram desafiados, olha, a gente tem uma galera incrível de voluntários de tudo quanto é área, você pode conseguir um mentor se você conseguir vender a sua ideia do que problema que você quer resolver e que alguém fala, nossa, essa é a minha área, eu posso te ajudar. Mas você precisa vender a ideia, você precisa fazer o projeto. Tá? Não sei quem teve a oportunidade de ver as entregas do Futura Cientista, a apresentação final. Tá? Nos 3 casos, a apresentação foi de alto nível. Em que qualquer um que está aqui, que tem experiência profissional, fala, nossa, eu adoraria apoiar um projeto tão bem definido. Foi feito por aluno, foi feito por aluno e está muito bem definido. O grande objetivo nosso é conseguir que o máximo de coisas desse semestre entre no desafio LED que vai ser anunciado em janeiro. Ou seja, que cria um acervo. A Globo diz que nossa vocação era ser incubadora de projetos e a gente quer ser isso mesmo. E mostrar como é que faz para sair do outro lado, né? Que não adianta eu ficar empatadora de projetos, né? Assim, com a prateleira cheia de projetos, nenhum vai para frente. E super bem-vindo. Entendi, ok. Mas entendi, respondeu as perguntas. O horário para mim não consigo. Agora no momento apareceu algumas, mas nas férias eu não consigo. O interno vai ser de noite. E Ah, aí você sim, pode ser mentora fora do horário. Sim. Então posso sim. Foi o que Se for no o outro Xará horário, falou, eu você consigo. pode ser mentora do monitor. Ou seja, o monitor está presente das 2 às 5. E você pode pautar com ele que você é mentora dele no outro horário, tá? Para que as atividades semanais fluam de maneira natural. O convite vale para todos que quiserem conhecer, até como o Fernando já falou, do assistir. Por exemplo, o projeto do Lab AI lá também está lindo. Então, acho muito importante conhecer, que muita gente fala, caramba, mas tudo isso está acontecendo onde eu estou e eu tenho acesso a isso, Você tem acesso a isso, está acontecendo onde você está, e algumas coisas não tem nada de trivial, é ponta mesmo. Tá? O projeto do Localiza, só para citar, essa pauta do inteligência artificial, na hora que a gente mergulhou na Localiza, que a gente apresentou proposta também, é a pauta prioritária deles. Ou seja, qualquer coisa nessa área, a pauta prioritária deles para sustentar. Como é que é? Mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável
IA é pauta prioritária para eles. A gente E lá eles já estão. tem gente precisando sair. Eu ia comentar só rapidinho, eu sei que vocês têm o horário do GESC. Lá, eles estão convidando muitas pessoas de diferentes áreas. Então, já foi linguista, já foi pessoa que trabalha com chatbot, psicologia, e que usa IA no dia a dia. Pessoas da Microsoft. Então, pode ser interessante, as aulas são disponíveis. E você, Ana, você podia pensar naquele projeto, ó, como que eu aplico IA num projeto na minha área, né, que é química, se não me engano, biologia. E aí você pode talvez fazer uma palestra lá no Labiar, ou talvez lá no BICE, sobre isso. Olha, um exemplo, um estudo de caso disso. Inteligência artificial na biologia. O Labiar acontece que dia, que horário? Não, o Labiar é aquele que você está lá no grupo, que você assistiu a aula, segunda-feira, 18 horas. Ok, entendi. Mas fica gravado. Qualquer um que esteja aqui pode assistir, elas estão gravadas, tá? Ok. Bem, a gente, até por uma questão de compromisso, a gente tinha um compromisso de encerrar às 19, porque tem pessoas que entraram já, inclusive, no grupo do GESC. O material está gravado, vamos continuar trabalhando. E para todos que participaram, assim, essa pauta é extremamente prioritária e oportunidade para todos. E a gente vai avançar aprendendo junto. E deixa eu ver a Thaís. Na semana que vem, o Rio Innovation Week foi interessante porque começou com a Cíntia, se a gente conseguia, no fim a gente tentou pela Globo, mas no fim a Link mesmo conseguiu o credenciamento, que depois a gente descobriu que a Thaís estava lá o tempo todo, e aí a gente descobriu que esqueci o nome agora, do Futura Cientista, que está inclusive no nosso grupo do Futura Cientista, mostra lá, mas eu também estava lá. Então, é a pauta da semana que vem. Duas já confirmaram que vão estar conduzindo, com a experiência de ter estado lá e de compartilhar todo o aprendizado. E no Rio IA foi a pauta, só para voltar no assunto, a IA foi a pauta desse evento. Então, realmente, e em todas as áreas, né? A gente está com, do material que a gente compartilhou, só para encerrar, um dos que eu achei mais interessante é de um professor de filosofia, não é alguém de tecnologia, e coloca de uma maneira muito simples, clara, as aplicações concretas, uma a uma, e eu achei muito interessante. Esse negócio é só o povo de tecnologia, igual o Fernando falou, de uma das alunas era de humanas. E esse material esqueci o nome do professor, é uma série com acho que 12, 20 capítulos, tema a tema, bem montado, com uma comunicação muito boa. Então, IA não é só lá para o povo de TI, não, IA é para todos. E principalmente achar a aplicação disso, para sair da Ilha da Fantasia. Gratidão a todos, continuamos. Isla, Ana Flávia, estou devendo a lista de alunos para vocês, de escola. Amanhã espero saldar minhas dívidas e vamos em frente. Combinado? Tchau. Ok, boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, Ana.